Isto é o Kids Club Time. Kids Club Time. Mega mega bom bom, wet wet fish fish, teu amigo assim. Mega mega bom bom, wet wet fish fish, teu amigo Jesus. Mega mega bom bom, wet wet fish fish, teu amigo assim. Está sempre aqui, sei que me ama. Quando eu lhe falo, está sempre a ouvir. Já escolhi, sou do lado dele e vou segui-lo sempre assim, sim, sim. Olá meninos, boa tarde. No Kids Club nós temos estado a aprender sobre ser discípulo de Jesus. E no último domingo nós aprendemos um versículo que é uma ordem direta de Jesus aos seus discípulos que Jesus deu antes de subir ao céu. Vocês lembram-se do versículo que aprenderam no domingo? Vamos relembrar? Então vamos lá, digam comigo. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste versículo, Jesus diz a que nação é que os discípulos devem ir? A que pessoas é que eles têm que falar? Não diz, pois não. Então, Jesus diz que é a todas as nações, de todas, não há de nenhuma específico, é para todos. Então, os seguidores de Jesus, cheios do Espírito Santo, começaram a fazer discípulos em Jerusalém e depois em Samaria. Mas no início só falavam com judeus, porque não tinham percebido que era mesmo para falarem a pessoas de todas as nações. Não importava a nacionalidade delas, a língua que elas falassem, o Evangelho era para todos. Era para fazer discípulos em todo lugar e não só para os judeus. Na história da semana passada, nós vimos como o Espírito Santo mandou Filipe fazer uma longa viagem para falar de Jesus a um homem de Etiópia. Mais uma ação. A igreja cresceu e milhares de pessoas foram salvas. O Pedro visitava os grupos de cristãos que estavam a surgir em muitas cidades e vilas. A certa altura, ele foi até à cidade de Jope, na costa do Mediterrâneo, e ficou ali hospedado em casa de um desses novos crentes, de um desses novos discípulos, chamado Simão, um curtidor de couro. Bem, a nação que os judeus mais detestavam eram os romanos, que tinham invadido o país de Israel e que agora mandavam em tudo. Os seus soldados estavam por todo lado. Na cidade de Cesareia, mais no norte, morava um oficial do exército romano chamado Capitão Cornélio. Ele era um capitão do regimento italiano, não era judeu, como Pedro ou como os outros discípulos, mas ele amava e obedecia a Deus, e toda a sua família também. Ele era muito generoso, ajudava os pobres e sempre orava a Deus. Bem, certa tarde, por volta das 3 horas da tarde, aconteceu uma coisa muito estranha. Ele teve uma visão. Ele viu um anjo de Deus a aproximar-se dele e a dizer: Cornélio. Cornélio ficou assustado, mas olhou fixamente para o anjo e perguntou: O que é, Senhor? E o anjo respondeu: Deus ouviu as tuas orações e viu como é generoso com os pobres. Agora, manda alguns homens a Jope para trazerem Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro que mora à beira-mar. Bem, o que acham que Cornélio, o capitão, fez logo que o anjo se foi embora? Ele chamou 2 servos e um soldado que eram da sua confiança e contou-lhes tudo o que havia acontecido. E disse-lhes: Partam já a cavalo para Jope e procuram esse tal Pedro e peçam-lhe para vir. Os 3 homens partiram a galope. Era uma viagem longa e só chegaram a Jope no dia seguinte. No dia seguinte, Pedro subiu ao terraço da casa junto ao mar. Estava quase na hora do almoço e Pedro estava com muita fome. Ele até já conseguia cheirar o cheiro da comida a ser preparada. Mas de repente, Pedro teve uma visão. Vocês sabem o que é uma visão? É quando Deus nos mostra algo que nós não conseguimos ver com os nossos olhos normais. Cornélio viu um anjo, mas Pedro viu algo muito diferente. Ele viu um grande lençol a descer do céu.
Esse lençol estava cheio de todas as espécies de animais e aves: leões, girafas, cobras, porcos, aves de rapina, coelhos, ratos, toda a espécie de animais que os judeus não podiam comer. Então Pedro ouviu uma voz que lhe disse: Pedro, mata os animais e come. Ele respondeu: Ui, eu não posso fazer isso, Senhor, eu nunca comi nada impuro. Ele ouviu outra voz a dizer: Não chames de impuro ao que Deus purificou. Ele teve essa visão dos animais mais 2 vezes e ficou muito confuso. O que é que Deus estaria a dizer para ele através desta visão tão estranha? Não chames de impuro ao que Deus purificou. Eu vou lá agora comer cobras, ratos, porcos, eu não posso comer nada disso. Então o Espírito Santo interrompeu o seu pensamento e disse-lhe: Vai lá para baixo, Pedro. Há 3 homens no portão que querem falar contigo. Não hesites em ir com eles, fui eu que os enviei. Pedro desceu e abriu o portão. E lá estavam os mensageiros de Cornélio. Eles contaram a Pedro o que tinha acontecido. E no dia seguinte, Pedro e 6 dos seus amigos acompanharam os mensageiros até à casa do capitão Cornélio. Agora Pedro percebeu o que significava aquela visão. Jesus queria que Pedro entrasse na casa de Cornélio e lhe falasse de Jesus, embora Cornélio não fosse judeu. Pedro então percebeu que Deus quer fazer discípulos de todas as nações e não só judeus. Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, o capitão ficou tão feliz por Pedro ter ido até lá que se prostrou aos seus pés para adorá-lo. Mas Pedro disse-lhe: Não faças isso. Levanta-te, porque eu sou um homem como você. Pedro entrou e encontrou a casa cheia de gente, de amigos e de todos os familiares de Cornélio. Estavam todos à sua espera. Então Pedro começou a falar de Jesus, e quanto mais ele falava, mais entusiasmados ficaram o capitão Cornélio e a sua família. Pedro falou que se crermos em Jesus, ele nos perdoa de todos os nossos pecados. E logo eles ficaram cheios do Espírito Santo, como tinha acontecido com Pedro e todos os judeus que creram em Jesus. Começaram a falar em línguas e a louvar a Deus. Estavam cheios de alegria. Uau! Pedro aprendeu naquele dia uma coisa muito importante: que Deus quer salvar todas as pessoas, não importa a língua que elas falem, nem a cor da sua pele ou de que nacionalidade são. Deus deseja que vocês e eu falemos a todas as pessoas de Jesus, a todas sem exceção. Bem, disse Pedro, é claro que Jesus também salvou estas pessoas. Elas estão cheias do Espírito Santo, por isso, vamos batizá-las em nome de Jesus. E foi isso que fizeram. Foi um dia de muita alegria. E foi um dia em que Pedro e os outros judeus perceberam que a salvação é para todos, não só para os judeus. O que é que Jesus tinha dito? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que Jesus nos chama a cada um de nós a fazer. Agora, vamos pensar em família e sobre a história. E eu vou-vos deixar aqui algumas perguntas para vocês refletirem sobre elas, está bem? Primeira pergunta. Jesus quer ter discípulos só de algumas nações? Segunda pergunta. Será que conheces crianças de outras nações? E elas conhecem a Jesus? Terceiro. Leiam juntos Mateus 28, 18 a 20 e respondam qual é a promessa que Jesus nos faz se vivermos como discípulos dele. Falem juntos em família sobre estas coisas com os vossos pais, os vossos irmãos e pensem se estão a viver desta maneira. Orem juntos por amigos que precisam de conhecer Jesus e de se tornarem seus discípulos. Isto é o Kids Club Time. Kids Club Time. Kids Club Time é um momento muito louco para juntar toda a família lá em casa. Há história, há versículo,
Got Time tem histórias da Bíblia mesmo incríveis. Kids Got Time, não precisas de ser um sabichão. Kids Got Time, então